hoje serei mestre de cerimônia deste evento. De todos vocês, para nós iniciarmos oficialmente. E por orientação dos organizadores, nós solicitamos que aqueles que estiverem de posse de seus aparelhos telefônicos, por favor, desligá-los ou colocá-los no modo silencioso. Nesta noite de hoje, dia 23 de março de 2023, daremos início a mais um encontro do primeiro Congresso Brasileiro de Enfermagem Forense, uma ciência interdisciplinar, realizado pela página Práticas Forenses na Enfermagem, que desde 2019 vem disseminando a especialidade com a promoção de eventos falando da temática. É um momento simbólico estarmos aqui reunidos para falar da enfermagem forense, uma especialidade nova no Brasil, porém de grande relevância, com pessoas que vêm buscando a inserção da especialidade no nosso cenário brasileiro. O objetivo deste congresso é fomentar no acadêmico e profissional o conhecimento teórico e prático da prática forense, estabelecer uma ligação teórico-prática nesse novo campo da enfermagem, áreas interdisciplinares onde as capacitações ainda são escassas. Promover um olhar diferenciado e amplo sobre a enfermagem e a diversidade de caminhos que possam seguir. Discussão sobre o tema e buscar o maior empoderamento da área e o maior entendimento das ciências forenses, a fim de abrir horizontes de estudantes para a implementação de ligas, projetos e disciplinas em seus cursos de instituições. Estabelecer uma relação mais íntima às áreas e sub-áreas da enfermagem. Produzir ciência e pesquisas através da temática abordada. Vale destacar ainda que a realização deste momento só foi possível graças ao apoio do Corém, Corém Ceará, da Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense, a editora Pasteur, Grupo de Pesquisas, Faculdade Uninassal Sobral e os monitores deste evento, e a coordenação geral em nome da professora e enfermeira Geisa Silva. Agradecemos nossos maiores agradecimentos. Senhoras e senhores, informamos que vamos realizar neste momento a formação da mesa solene de abertura com as autoridades. Convidamos para sentar à mesa Geisa Silva Martiniano, especialista em saúde pública, pós-graduanda em enfermagem forense e mestranda pelo programa de pós-graduação em enfermagem na Universidade Federal do Ceará e CEO da página Práticas Forenses em Enfermagem, responsável pela promoção deste evento. Seja bem-vinda. Convidamos para compor a mesa a doutora Juliana, ela que é enfermeira forense, vice-presidente da ABEM e presidente da SOBEV, Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense. Seja bem-vinda. Convidamos para compor a mesa a doutora Marilyn Martins, que está representando a doutora Ana Paula, presidente do Corém Ceará. Doutora Marilyn é enfermeira forense pela Faculdade ID, coordenadora da Comissão de Enfermagem Forense Corém Ceará e coordenadora da fiscalização do Corém Ceará. Seja bem-vinda. Convidamos para compor a mesa a doutora Jéssica Ávila, representando a doutora Adriana Savi, delegada da Delegacia da Mulher de Sobral. Doutora Jéssica Ávila é escrivã da Polícia Civil e graduada em Direito. Senhoras e senhores, convidamos para fazer o uso da palavra. Ouviremos agora a professora Geisa Silva Martiniano.
Oi, pessoal, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos, tá? Sabe que esse é um momento muito valioso para mim, quanto o CEL da Práticas Forenses. É muito valioso para a enfermagem forense. Sabemos que é uma área que a gente só tem a desbravar, tá? É uma especialidade que está em crescente ascensão. E em nome, assim, em prol desses eventos, né, que a gente está sempre realizando, e hoje, né, estamos realizando o primeiro Congresso Brasileiro de Enfermagem Forense. Nós estamos ajudando, auxiliando para que essa especialidade só cresça no nosso Brasil e a gente consiga fazer diferença nas inúmeras vítimas, nas inúmeras pessoas, nos inúmeros pacientes que nós, todo dia, nós temos acesso, né? E nós podemos fazer a diferença, mesmo estando na atenção básica, mesmo estando na atenção secundária ou terciária, entre outros serviços, tá? Estou muito feliz de todos estarem aqui, tanto o pessoal que está aqui no presencial, as pessoas que estão no online, os palestrantes que vieram de outros estados, das suas residências, do seu conforto, para estar aqui conosco e falar de uma temática tão linda que é a enfermagem forense. Eu sou suspeita para falar, né? Eu respiro enfermagem forense, mas tenho certeza que vocês, as pessoas que tiveram o primeiro acesso, irão se apaixonar também. E, pensando nisso, nós trouxemos esse evento repleto de temáticas bem distintas, mas nenhuma fugindo do cuidado da enfermagem, do cuidar da assistência, da observação da enfermagem forense, né? E confesso para vocês que estar aqui, que realizar um evento nesse porte, com duas modalidades, não é uma tarefa fácil, né? Desde o início de em setembro, 6 meses, mais ou menos, que nós estamos divulgando o evento, inúmeros desafios, mas ser enfermeiro é isso, né? Fazer enfermagem é isso. Nós sabemos que, infelizmente, a nossa especialidade, nossa categoria não é valorizada, né? Mas nós estamos aqui fazendo a diferença, lutando, correndo atrás e fazendo jus ao nosso nome, ao nosso diploma, tá? Mais uma vez, obrigada, tá? E daremos continuidade aqui às falas e, após, iremos abordar a temática proposta nessa noite, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Ouviremos agora a doutora Juliana. Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, quanto representante da Sociedade Brasileira de Enfermagem Forense, de estar num evento como esse. Nós, da sociedade, sempre tentamos o máximo possível, nós não medimos esforços para prestigiar eventos que tragam a enfermagem forense, né, na pauta de discussão. Então, muito obrigada, Geisa, por oportunizar, né, esses espaços para a gente debater a especialidade, para a gente trazer as novidades para esses profissionais que estão em formação ou já se formaram, falar da importância, né, da nossa atuação. Então, eu queria agradecer e dizer que, quanto sociedade, estamos muito felizes de estarmos aqui e, com certeza, nós vamos abrilhantar ainda mais, né, esse evento com essas discussões que são tão importantes. Obrigada, doutora. Agora vamos ouvir a doutora Marilyn. Boa noite. Eu cumprimento a mesa no nome da doutora Geisa, dizer que a gente está muito feliz de estar aqui. Eu estou aqui representando a doutora Ana Paula Brandão, a doutora Ana Paula, presidente do Corém Ceará. Ela está muito envolvida com a parte, ela tem um olhar bem diferenciado para a questão das violências, principalmente a mulher, a criança, né? A gente vai até falar um pouquinho depois de alguns projetos que ela já tem enquanto vereadora. Não sei se vocês sabem, mas a doutora Ana Paula Brandão também é vereadora do município de Fortaleza. Então, ela ficou muito feliz com o convite, mas devido à agenda dela, né, do Corém, da Câmara de Vereadores, ela não pôde vir, mas fez questão de que a gente viesse representando a pessoa dela aqui para estar com vocês, e a gente espera que vocês aproveitem muito o congresso
E eu também sou suspeita para falar, porque eu me apaixonei pela enfermagem forense e resolvi fazer a especialização e defendo a enfermagem forense. E como comissão de enfermagem forense do Ceará, né, que acontece, que foi oportunizada pelo sistema COFEM, Conselhos Regionais de Enfermagem, a gente luta exatamente para isso, para disseminar para os estudantes, para os profissionais, a importância do enfermeiro forense e essa especialização, né, que todo mundo deve conhecer, porque tem pessoas, tem profissionais de enfermagem que não sabem que a enfermagem forense é uma especialidade que o enfermeiro pode, sim, trabalhar com as ciências forenses, né? Mas aí a gente está aqui hoje, né? E amanhã, ao longo do dia, para que a doutora Juliana vai ter um momento, Zezé, né? Elas vão ter um momento com vocês que vai ser impossível vocês não se apaixonarem pela enfermagem forense, tá? Então, muito obrigada e bom evento a todos. Obrigada, doutora Marilyn. Agora nós vamos ouvir a doutora Jéssica Ávila. Boa noite a todos. Meu nome é Jéssica, sou escrivã de Polícia Civil, lotada na Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral. Estou aqui representando a nossa delegada, a doutora Adriana Savi. Ela não pôde estar aqui, mas ela não quis que a delegacia não estivesse aqui. É sempre uma satisfação muito grande estar falando para profissionais da saúde. Essa semana mesmo nós estivemos já com as agentes comunitárias de saúde, porque vocês estão no fronte de batalha contra a violência, né? Então, eu conversando aqui com a doutora Maria José sobre a enfermagem forense, que eu não conhecia, e eu estou me sentindo horrível por não conhecer a enfermagem forense, sinceramente, e achei que é muito importante, é de suma importância, que essa especialidade cresça e se infiltre no nosso sistema de saúde, e para que a gente possa realmente proteger nossas mulheres, nossas crianças, nossa população, né? Quero deixar de antemão a Delegacia de Defesa da Mulher à disposição, tanto para a faculdade, quanto para vocês, como estudantes e futuros profissionais, e mais uma vez ressaltando a minha satisfação de estar aqui. Obrigada. Obrigada, doutora Jéssica. Solicitamos a professora Geisa que retorne ao plenário. Por favor, uma salva de palmas. Doutora Juliana também, muito obrigada. Uma salva de palmas. Doutora Marilyn. Doutora Jéssica, muito obrigada. Salva de palmas, pessoal. Senhoras e senhores, nesse momento daremos início à nossa mesa redonda, mediada pela professora doutora Juliana. O tema a ser abordado na mesa será a interdisciplinaridade das ciências forenses e a implementação da enfermagem forense na segurança pública. Bem, gente, que responsabilidade, né? Mediar uma mesa com um tema de suma importância, que é o papel desse especialista, né, na segurança pública, como colaborador dos órgãos que constituem a segurança pública. E para a gente debater um pouco sobre essa temática, eu queria convidar a nossa colega do Corém, do Ceará, né, doutora Marilyn, e a nossa colega da delegacia, né, a doutora Jéssica. Geisa, você vem? Vem? Geisa, venha participar conosco também. Tá, tudo bem.
Bom, gente, vamos fazer esse debate aqui, e não é para ser um monólogo, não é só para a gente estar falando aqui, vocês ouvindo, mas que vocês possam também colocar a opinião de vocês, tirar as dúvidas, né? Eu acho que momentos como esse de interação, né, de diálogo é importante até para a gente poder avançar nas discussões. Como especialista, né, a gente sabe, existe o Conselho Federal de Enfermagem, existe uma resolução que já regulamenta as áreas de atuação do enfermeiro forense no nosso país. Isso foi um avanço muito grande. Para vocês entenderem, a especialização ela já começou a ser debatida no Brasil desde 2009, com a professora Rita de Cássia, né, lá em Curitiba, mas somente foi reconhecida como área de pós-graduação pelo nosso Conselho em 2011 e regulamentada apenas em 2017. Então, foi um caminho muito longo, né? Mas avançamos muito. Na minha época, eu me formei em 2010, já trabalhava desde o estágio extracurricular com atendimento à vítima de violência, entretanto, nunca ouvia falar no nome enfermagem forense. E eu sei que muitos colegas que já atuam há um tempo no atendimento às vítimas, né, nas diversas áreas de atuação, ainda que não sejam especialistas, né, a nível de pós-graduação, desempenham o papel de enfermeiro forense. Então, essa especialidade ela é nova no Brasil, sim, mas nós já avançamos muito, né? E aí eu queria, para iniciar o nosso debate de hoje, trazendo, né, esse papel do profissional quanto colaborador da segurança pública, eu queria que a doutora Merely falasse um pouquinho, antes de mais nada, o que é que os nossos conselhos, né, qual é o papel do Conselho Federal. A gente tem uma comissão hoje nacional de enfermagem forense. O que é que esse conselho ele vem desempenhando, vem atuando nesse sentido, e também, como representante da comissão regional aqui do Ceará, o que é que eles estão fazendo de trabalho, para que vocês possam conhecer um pouco, né, sobre em relação à atuação do nosso conselho nesse sentido. Eu sou fiscal do Corém, né, e sou também coordenadora da comissão de enfermagem forense aqui no Ceará. Por que foi criada a comissão? Porque o COFEM criou a Comissão Nacional de Enfermagem Forense, né, já com o intuito de poder fazer essa divulgação da especialização, da especialidade, né? Então, foi criada a Comissão Nacional e o COFEM determinou que em cada regional fosse criada a comissão regional de enfermagem forense, né? Então, o Corém Ceará tem, o Corém Minas Gerais tem, né? Então, alguns Coréns, Corém Pernambuco também já formou. Então, alguns Coréns, né? Porque vocês sabem que em todo estado tem um Corém. Alguns Coréns já formaram essa comissão de enfermagem forense. E aí, qual é o intuito da comissão? É exatamente divulgar a enfermagem forense e também abrir espaço para a enfermagem forense nos diversos tipos de serviços que o enfermeiro forense pode ser inserido. A doutora Ana Paula Brandão, que é presidente do Corém, né, como eu já disse a vocês, é vereadora de Fortaleza, ela tem um projeto de lei, ela apresentou na Câmara de Vereadores de Fortaleza um projeto de lei para inserir o enfermeiro forense no acolhimento à mulher vítima de violência na Casa da Mulher Brasileira, né, no caso, lá em Fortaleza, porque ela, como ela é vereadora de Fortaleza, é a nível de Fortaleza que esse projeto de lei está tramitando, né? Não que venha dizendo, não, tem que ser enfermeiro forense, mas que seja incluído um enfermeiro, porque a gente não tem enfermeiros hoje fazendo esse trabalho na Casa da Mulher Brasileira, e que, de preferência, seja o enfermeiro forense, né? Depois que a gente começa a trabalhar em relação à enfermagem forense, a gente passa a ter um olhar diferenciado para tudo que a gente vê. Hoje em dia, meu trabalho como fiscal, eu já tenho um olhar diferenciado, porque na hora que chega uma denúncia no Corém em relação a alguma infração, algum problema que aconteceu dentro de um hospital, eu já olho com outros olhos,
Né? Eu já olho o pessoal lá no Corém até brinca, chama a forense aí que ela resolve. Não, quem tem que ir é a forense, porque ela que vai saber dizer alguma coisa. Né? Mas é porque realmente a gente passa a ter esse olhar. Então, a enfermagem forense me beneficiou até nisso. No meu trabalho hoje, como fiscal, eu já tenho um olhar diferenciado. Né? O que muita gente também não sabe, né, professora Juliana, é que o enfermeiro forense, ele trabalha, né, ele atende a vítima de violência, mas ele também trata do perpetrador, do agressor. Tá? Então, a enfermagem forense ela não trata só de quem sofreu a violência, mas quem provocou aquela violência, de quem causou aquela violência. Tá? E a Comissão Nacional de Enfermagem Forense do COFEN, toda semana eles têm uma atividade nova. Hoje tramita um projeto de lei querendo inserir o enfermeiro forense, propondo, né, de inserir o enfermeiro forense no acolhimento a vítimas de violência. Então, esse projeto de lei já está tramitando. Certo? Por quê? Porque a gente quer que a enfermagem forense ela ocupe os espaços que ela precisa ocupar. Né? A gente acredita que existe uma lacuna dentro dessa parte da segurança pública e da saúde que precisa ser preenchido pelo enfermeiro forense. Né? Se você vê hoje, a perícia forense, por exemplo, do Ceará, ela não tem enfermeiro. Né? E a gente acha de suma importância que seja inserido esse enfermeiro nesse local. Né? O futuro projeto da doutora Ana Paula, porque ela sempre me faz consultoria, e aí eu disse a ela, vamos fazer outro projeto, vamos inserir o enfermeiro forense dentro dos conselhos tutelares para ver a questão da violência à criança. Né? Vamos fazer um projeto. Ela disse, o próximo projeto que eu vou apresentar vai ser esse. Eu digo, pois vamos fazer isso aí, porque é um olhar diferenciado. A gente sabe que o enfermeiro ele tem esse olhar diferenciado, ele tem uma escuta, né, diferenciada, né? Ele tem a escuta qualificada, é um profissional que tem um atendimento humanizado, que é tudo o que a vítima de violência precisa. E aí o COFEN ele está diuturnamente trabalhando com esse intuito de fazer com que a enfermagem forense ganhe mais campo, o maior quantitativo de campo possível, para que a gente realmente possa mostrar que o enfermeiro forense ele é capaz e ele pode contribuir com a sociedade em relação à questão do combate e o apoio a pessoas que são vítimas de violência. Tem um ponto importante, gente. Muitas vezes, para quem está começando a conhecer a especialidade, acha que uma das atribuições, talvez a atribuição principal do enfermeiro forense, seria trabalhar nos MLs como perito. A gente ressalta que assim, nosso trabalho vai muito além. E existem várias áreas que nós atuamos ou podemos atuar. Nem sempre eu, por exemplo, hoje eu venho me especializando mais na área de atendimento à violência sexual e preservação de vestígios. Mas eu não me sinto, por exemplo, capacitada tecnicamente para atuar muito no atendimento à criança, por exemplo, vítima de violência sexual. Meu trabalho maior são com mulheres. Então, isso é importante a gente deixar claro, que são várias áreas. Eu tenho um enfermeiro forense educador comunitário, eu tenho um enfermeiro forense que pode atuar dentro dos presídios com a população carcerária, eu tenho um enfermeiro forense que pode atuar especificamente com o idoso que sofre, né, vítima de violência, ou na psiquiatria forense, então vai além. E quando a gente fala de segurança pública, a gente tem que passar, né, a gente tem que transpor só essa ideia de que o enfermeiro como perito, né, nós não temos, vale ressaltar, hoje um cargo criado na perícia oficial, tá, para enfermeiro forense. O que existe em alguns estados, como na Bahia, por exemplo, e, se eu não me engano, no Rio de Janeiro, é o concurso público para perito criminal, que qualquer profissional de nível superior pode realizar, inclusive o enfermeiro forense ou um enfermeiro que não tem especialidade, certo? Então, é claro que esse é um dos objetivos, uma das áreas que nós estamos lutando no Brasil para conquistar, né? Existe um caminho grande em relação a isso aí.
Porque a gente, claro, como em outros países, nos Estados Unidos, quando surgiu a especialidade, existe resistência por parte de alguns profissionais da segurança pública, mas essa resistência é o quê? Porque eles precisam entender o nosso papel, né? Nós não estamos chegando para ocupar o lugar de ninguém, nós estamos chegando para somar. Né? Então, enquanto eles estão conhecendo, é óbvio que vai existir a resistência de algumas pessoas. Então, é importante a gente ressaltar isso. E outro ponto, quando a gente fala assim, participação do enfermeiro na secretaria, junto, né, no órgão de secretaria, nos órgãos da Secretaria de Segurança, é como colaborador também, certo? E aí eu trouxe para vocês, eu vou passar depois a palavra para a doutora Jéssica. Eu não decorei, por isso que eu estou pegando aqui a cola. Doutora Jéssica, nós tivemos um avanço muito importante, né, para quanto especialista, que foi uma lei, a Lei 9.655 de 2022, do Rio de Janeiro, que foi aprovada, né, e essa lei ela fala justamente, ela autoriza a implementação do atendimento humanizado multidisciplinar e imediato, com triagem e acolhida feita por psicólogo, assistente social, preferencialmente mulheres, e enfermeira forense, né, as mulheres que são vítimas de violência doméstica ou sexual nas delegacias da Polícia Civil no Estado do Rio de Janeiro. Então, o exemplo do Rio de Janeiro, nós já temos, né, uma lei lá, né, que já cita o enfermeiro forense, isso é um avanço muito importante. Né? E aí eu queria saber um pouquinho, doutora, assim, do seu trabalho, agora conhecendo um pouco sobre a nossa especialidade. A sua opinião sobre a importância, né, principalmente na rotina que vocês estão ali, né, no atendimento, como é que seria esse profissional, como é que nós poderíamos colaborar, né, junto com vocês? A Delegacia de Defesa da Mulher, aqui em Sobral, a gente tem que, primeiro, se atentar ao fato de que nós temos uma delegacia especializada e que isso é um privilégio para o interior do Estado. Certo? São pouquíssimos municípios, acho que, se não me engano, a gente tem umas 10 delegacias de defesa da mulher aqui no Estado. E nós temos uma aqui em Sobral. E a gente investiga e apura crimes de violência doméstica contra a mulher e crimes sexuais contra a mulher, crianças, mulheres, idosos. Então, nossa atribuição é essa. Observando aqui a fala aqui das colegas, realmente o crime sexual é aquela primeira coisa que a gente vê, que a gente chama mais atenção, o quanto seria importante um enfermeiro forense nesse sentido. Por que eu digo isso? Semana passada mesmo, eu atendi uma vítima de violência sexual dentro do hospital. O hospital ele teve essa sensibilidade de nos chamar e eu, como escrivã, fui fazer a escuta da mulher dentro do hospital. Pena que a violência tinha acontecido há alguns dias, então não foi possível coletar vestígios, não foi possível encaminhar a PFOS para realizar o exame em si. Mas, tanto nesses casos, que não são raros, eu estou sempre nos hospitais fazendo escuta de mulher vítima de estupro, tanto na Santa Casa, no Hospital Regional, fui no Dr. Estevão já. Dr. Estevão tem uma ala psiquiátrica, já atendi mulher na ala psiquiátrica por conta de violência psicológica, que ela chegou realmente no limite dela e ela tentou suicídio, e ela foi internada há alguns dias. Então, eu acredito que um profissional ali especializado dentro desses hospitais seria assim, de grande importância para a gente, para a nossa investigação, inclusive. Porque é importante investigar, é importante o cuidado com a saúde, demais, é o primeiro, é o essencial. Mas é importante a investigação. Esses agressores, eles não fazem só uma vez. A gente precisa pegar eles, a gente precisa responsabilizar, punir, enfim, né? Outros casos, né? Por exemplo, os casos de lesão corporal. Eu atendo muitas mulheres que dizem, tem alguns meses que ele me bateu, sangrou, e eu tive que ir atrás de um atendimento médico. Tive que ir atrás de uma UPA, de um hospital. E lá, como é que foi? Não, lá eu só disse que caí, fizeram ponto, medicaram e eu fui para casa. Eu fico assim me questionando. Eu sei que é muito difícil quando uma vítima chega até a gente e ela não quer falar, porque quando ela não quer falar, ela não vai falar.
Mas quem sabe um atendimento especializado poderia ter sensibilizado ela a falar alguma coisa. O corpo mostra. E é muito característico, gente. Mulheres lesionadas com corte, com hematoma, né, com escoriação, é sempre suspeito, sabe? Eu sempre digo isso, é sempre suspeito. Tentativa de suicídio de mulheres. Todo suicídio de mulher, primeiramente, é investigado como se fosse feminicídio, né? Você já está num protocolo latino-americano de investigação de feminicídio. Então, quando vocês encontrarem com alguma mulher, com alguma criança, a primeira suspeita é violência. Depois que a gente vai tirando, né, por eliminatória. Mas, enfim, eu fico assim questionando quanto um profissional sensibilizado poderia ser essencial para fazer aquela mulher romper o ciclo de violência ali mesmo, né, com o atendimento em hospitais. E essa mulher de hoje chegou para mim dizendo que há alguns meses foi ponteada e a violência só piorou. E a gente sabe que violência, quando chega na física, ela já está bem progredida, na violência contra a mulher. Porque ela é cíclica, a violência doméstica ela é cíclica. Existe a fase da lua de mel, a fase das brigas, das tensões, da violência, e a fase que o agressor pede perdão e volta para a lua de mel. Aí a gente fecha o ciclo. E é por isso que é tão difícil romper. E ela é progressiva, ela vai se tornando uma espiral. Então, primeiro começam as agressões verbais, as ameaças, as humilhações, a violência psicológica, e vai progredindo para lesão corporal. Então, se você vê ali uma paciente que chegou ao ponto da lesão corporal, já é uma violência bem avançada. E os próximos passos são violências mais graves até o feminicídio. Então, quando você vê esse paciente com a lesão, e se você sensibilizar e ali tratar, começar a tratar a violência junto com a gente, segurança pública, a gente pode evitar, prevenir feminicídios, né? Então, é isso que eu vejo, é salvar vidas mesmo. E aí, trazendo um pouco da fala da Jéssica, quanto da Marilyn, já comecei a vislumbrar aqui várias formas, né, quando a gente fala do tema enfermeiro forense na segurança pública. Então, a gente já começou a falar aqui, né, desmistificar, que não é somente na perícia, a gente não tem ainda cargo específico na perícia, mas, né, um dia teremos, é tudo certo, mas como colaborador dentro das delegacias, como no Rio de Janeiro nós já temos lei para isso, e espero que isso se estenda a outros estados. Temos como colaborador no serviço de saúde também, porque se eu tenho um enfermeiro forense especialista, né, que nessa porta de entrada, eu tenho um atendimento mais humanizado. Eu posso ter um profissional que além de orientar a equipe de saúde na preservação dos vestígios, né, ele pode, inclusive, fazer essa preservação, né, colaborar. Uma das coisas que a gente vai falar, inclusive amanhã, sobre a questão da preservação de vestígios, né, como o papel do profissional de saúde, que em outros países isso já é debatido, massificamente, inclusive, que aqui no Brasil ainda, hoje, de uma forma, nós já temos essa discussão, mas de uma forma muito tímida, né, porque tem a cadeia de custódia e tudo mais, que a gente vai falar amanhã. Mas, assim, se esse profissional, com olhar especializado no serviço de saúde, já treinar os outros profissionais, ou já fazer essa preservação, acho que tem muito a colaborar, né? Outro ponto é nosso prontuário. Você falando assim, poxa, essa vítima, essa sobrevivente, já passou pelo serviço de saúde. E o que foi feito ali? Né? O prontuário, gente, pode ser utilizado como prova indireta, principalmente nas situações que a violência já ocorreu, né? E já se passaram alguns dias. E é importante, a gente sempre ressalta muito para os colegas, isso independente de quem é especialista. O profissional, o enfermeiro, o médico, o profissional de saúde, ele deve documentar minuciosamente aquilo que ele vê. Não é emitir opinião, mas é documentar o que nós detectamos naquele corpo, as lesões, a fala do paciente é muito importante, tá? Então, assim, percebam que é bem mais abrangente a discussão do que apenas como quando a gente fala de enfermeiro como um perito, né, um possível perito dentro da polícia científica, dentro do ML, né?
Doutora Mônica, eu vi que você tinha levantado a mão ou foi impressão minha? Levantou? Você queria fazer alguma observação? Doutora Mônica, gente, ela também é da sociedade, enfermeira forense, está nos prestigiando. Amanhã vai participar aqui conosco também na mesa. Doutora Mônica quer fazer uma observação? Não, é só para falar mesmo da questão do registro forense, né? Porque, muitas vezes, se essa mulher está procurando muita unidade básica de saúde, com queixa de desconforto urinário, enfim, ela está pedindo socorro. Então, é muito importante a gente ver. Quando uma mulher está indo muitas vezes, a gente, enquanto profissional, tem que ter atenção. Será que ela tem medo, às vezes, de falar? Então, cabe a mim criar vínculo, acolher, escutar, porque muitas vezes nós fazemos pré-julgamentos com essa mulher. Não, lá vem ela de novo, todo dia ela vem aqui, mas ela não tem nada. Eu examino e não vejo nada. E aí, na verdade, é porque ela tem medo de falar, gente. Infelizmente, a realidade do nosso país são mulheres que muitas vezes dependem financeiramente do companheiro, do marido, enfim, e que têm filhos muitas vezes. Então, é muito complicado ela largá-lo. E posso falar como vítima também, porque fui vítima de um relacionamento abusivo no meu casamento, né? E não existe nível de instrução. E aí é importante a gente dizer que a pior violência é a que a gente está vivendo no momento. Mas posso dizer que a violência psicológica ela é muito complexa. Porque a gente, às vezes, namora 5, 6, 7, 8, 9 anos ou mais. A gente casa, porque no nosso país há uma idealização que a gente vai ter a felicidade, nós mulheres, quando a gente formar, quando a gente casar, quando a gente tiver filho. E isso tem que ser discutido ainda na escola, porque muitos de vocês podem estar sofrendo relações abusivas no namoro. Existe um documento chamado violômetro, que você mede a violência. Então, quando você está num relacionamento abusivo, a gente, às vezes, não consegue sair, porque a gente já tem vínculo com a pessoa. A gente tem medo de terminar e não conseguir ninguém, porque na nossa sociedade, para a gente estar feliz, a gente tem que estar com alguém. Não é assim? É cultural do nosso país. O machismo, ele existe não só de homens contra mulheres, enfim, mas nós mesmos, mulheres, somos muito preconceituosas com outras mulheres, competitivas, né? Então, a gente precisa estabelecer essa questão da sororidade, enfim, né? E dizer que... Então, preste atenção, porque chega um momento, gente, que essa mulher ela não dá conta mais. E aí, o que acontece? Ela já entra em conflito emocional, ela desenvolve sofrimento mental e ela pode cometer suicídio, sim. Então, a gente tem que prestar atenção. Então, nesse sentido, eu quero dizer, né, pra gente, porque muitas vezes os nossos amigos, eu posso dizer isso com toda certeza, nos diziam, nos falavam, né, as nossas amigas, olha, está te afastando, ele acha ruim da roupa que você está usando, ele não quer que você cresça, estuda mais e seja bem-sucedida no mercado de trabalho. Ciúme exagerado, então começa a prestar atenção. E aí o que acontece? Eu tenho uma prima que ela é procuradora do nosso estado, que também foi vítima de violência. Para vocês verem que o nível de instrução não importa, porque a gente não consegue sair. Então, escutem mais as pessoas que, de fato, amem vocês. Os pais de vocês, os amigos de vocês, de fato, que estão ali. Porque, muitas vezes, o companheiro que te viola os seus direitos, ele vai te destituir. E ele vai criar uma questão psicológica de você, de culpada, de louca, né? Porque a culpa sempre é dela, né? E eu custei a sair disso, gente. Teve que acontecer uma situação muito grave, né? Inclusive com risco meu iminente vida, para que eu desse conta disso, né? E aí minha prima diz muito: a gente precisa chorar, mas não estagnar, chorar em movimento, né? Pedir ajuda. Então, você já sabe que no município de vocês, as meninas, e isso tem que ser divulgado, existe uma delegacia especial. Tá? Então, não é comum quando o seu namorado te dá um beliscão, te empurra, te xinga, te destitui, né? Te chama de burra, te agride verbalmente. Preste atenção nesses detalhes. Porque, às vezes, a gente insiste. Ah, mas ele faz isso, que é o ciclo da violência. E aí, o que acontece? Pede desculpa, te leva uma caixa de bombom maravilhosa, um ursinho de pelúcia, e está tudo bem. Né? E aí a gente vai nesse ciclo o tempo todo. Então, muito cuidado, que vocês podem estar colocando em risco a vida de vocês. Tá bom? E aí dizer também do código de
o Conselho Federal, né, tem feito um trabalho muito importante, de grandes avanços, e agora, no ano de 2023, a gente conseguiu o Código de Ocupação como enfermeiro forense, que é importante dizer para vocês. Então, já existe essa profissão regulamentada como exercício profissional. Isso é importante no Ministério do Trabalho. É importantíssimo, porque a gente pode ser contratado agora, que é um grande medo que a gente tinha, né? Então, só para lembrar isso aí. Inclusive, doutora Maria José, levante, por favor. Doutora Maria José foi uma enfermeira forense que participou da elaboração, tá, junto com o pessoal lá do Ministério do Trabalho, para as áreas de atuação, né, para poder surgir esse código. É feito em várias reuniões, tem um trabalho árduo. Parabéns, dá uma salva de palmas para a Maria José, que ela merece. Ela, junto com o doutor Aloísio, né, nós montamos um GT, um grupo de trabalho, para poder colocar quais seriam as áreas do enfermeiro forense. Tá? Exatamente. Estarão lá fazendo, né? Porque eu preciso aposentar, pelo amor de Deus, né? Então, que vocês vão trabalhar futuramente, que eu vou ficar muito feliz. Posso falar uma coisa, Ju? É o seguinte, gente. Eu acho lindo enfermagem forense. Eu estou felicíssima quando eu vejo esse auditório aqui cheio de pessoas, né? Aí fico feliz da vida quando falo assim, nossa, o Rio de Janeiro conseguiu que a gente tenha na sala enfermeiro forense, na polícia, Aí eu fico pensando assim, meu Deus do céu, quantos enfermeiros forenses a gente tem no Brasil mesmo formado? Então, gente, seja esperto, é a profissão do futuro, tá bom? Especialidade do futuro. Então, abrir todos os campos, em todos os lugares, precisar de enfermeiro forense, vai ser igual quando abriu a especialização em UTI. Então, no lugar, eu precisava de um enfermeiro intensivista. Então, é uma profissão, uma especialização que vai dar futuro, tá? E eu sou suspeita para falar porque eu amo isso, então tá tudo certo. Obrigada, José. Vou passar aqui para a doutora Jéssica. Pronto. Claro, é isso mesmo. Pegando um gancho aqui na violência psicológica, vocês lá, quando vão evoluir o prontuário de vocês, seja na unidade básica de saúde, seja em hospitais, naquela mulher que tem todas aquelas características de vítima de violência, é importante vocês anotarem também as questões de doença mental, do adoecimento mental. Por quê? Em 2021 foi criado, né, promulgada uma lei do crime de violência psicológica, certo? Que são aquela violência que é constituída de humilhações, manipulação, ameaça, que causa abalo psicológico, mental, emocional na mulher. Só que para a gente verificar, né, ali no processo criminal, no processo penal, esse abalo, muitas vezes basta ela dizer e a gente contextualizar dentro daquela situação dela. Mas um laudo, aquele prontuário que tem dizendo que a mulher se queixa de ansiedade, de depressão, que ela não está sem dormir, que ela tem algumas crises, vai substanciar bastante a nossa investigação. A mulher que eu atendi, a vítima de violência sexual, lá no hospital, o grande sinal de alerta que os profissionais de saúde tiveram foi uma forte depressão que ela teve logo após a violência, e ela, inclusive, tentou suicídio 2 vezes dentro do hospital, ela estava internada. Então, isso aí já vai ser um grande elemento para a nossa investigação, porque, pronto, ela está com esse sintoma. Esse sintoma aqui surgiu por quê? Um episódio traumático. E qual foi o episódio traumático? O estupro que ela sofreu. Então, isso aí, vocês têm que sempre estar prestando atenção na paciente de vocês, tanto nas crianças, adolescentes, mulheres, idosas, que é um forte indício da violência, é o adoecimento mental. E
E muito importante, né, para complementar a fala da doutora Jéssica, é que a violência, quando ela deixa marcas físicas, é mais fácil, né, nós identificarmos, chama mais atenção. E a violência psicológica, ela é um pouco mais difícil quando a gente não tem esse olhar um pouco mais minucioso, mais sensível para aqueles sinais, para a linguagem não verbal, né? Existe o nosso paciente, ele tem às vezes muito a dizer, mas não com palavras, porque às vezes ele não tem coragem. E aí eu chamo a atenção no caso das crianças e dos idosos, principalmente. Idosos que geralmente vêm acompanhado, né, de algum déficit cognitivo, pelo próprio processo de envelhecimento, que possui algum tipo de demência, que às vezes não fala, mas um olhar, uma retração, a maneira com que ele se comporta naquele ambiente, do lado de alguém, ele pode diz muito sobre uma situação, né? E da mesma forma a criança, que a depender da idade, ela também não consegue se expressar, ou porque muitas vezes ela é ameaçada. Então, a gente sempre fala, amanhã a gente vai detalhar mais o que nós observamos quanto especialistas, como nós conduzimos nossa anamnese, nosso exame físico com o nosso paciente, o que nós perguntamos que nos diferencia, às vezes, de um enfermeiro generalista, né, que, às vezes, direciona muito o processo de enfermagem para a parte, né, da clínica do paciente. E, como especialista, a gente não vai só para a parte clínica, né? A gente investiga, a gente vai além. Então, as perguntas que eu faço durante minha anamnese, principalmente em relação, né, àquela situação de violência que aquele paciente passou, né, tem uma forma de fazer, né? Direciona, inclusive, o meu exame físico, em busca em relação à preservação tanto dos vestígios, como também em busca de evidências relacionadas àquela situação. Tá? Então, reforçando o que a doutora Jéssica trouxe, a questão da documentação. É um passo muito importante. Tá? Em relação aos registros, né, tanto é importante para que seja, né, evidenciada principalmente a violência psicológica, né, e lembrando a vocês, né, como profissionais da área da saúde, como enfermeiros que vocês vão ser, a gente tem um código de ética, e o nosso código de ética trata dessa parte de sigilo. Ele diz quando que o enfermeiro, que o profissional de enfermagem vai ser aí obrigado a comunicar aos órgãos. Por exemplo, o hospital que chamou o pessoal da Polícia Civil, eles fizeram porque no nosso Código de Ética está previsto qualquer tipo de violência, ela tem que ser comunicada. Tá? Tá lá no Código de Ética como um dever do profissional. Certo? Então, a violência, hoje em dia, a gente sabe que é uma das maiores causas de morte no nosso país, e o Código de Ética agora, o atual, ele trata muito disso. Violência doméstica, você tem que fazer a comunicação aos órgãos de responsabilização criminal, né? Não depende, tenho que falar com ela, eu só faço se ela me autorizar. Não, precisa ser feito. Hoje em dia a gente tem a notificação, a violência é um item de notificação compulsória, né, que tem que ser preenchida a notificação. Então, é uma responsabilidade, um dever do profissional de enfermagem fazer essa comunicação dos casos de violência, seja contra a mulher, seja contra a criança, seja contra... Teve um indício de que tem a violência, porque também é muito importante, né, Juliana, quando a mulher... às vezes, a mulher vai para procurar a unidade de saúde e, às vezes, o agressor está com ela. E aí ela fica intimidada. Então, a gente precisa criar estratégias para ficar sós com essa mulher, para ela poder falar. A gente tem que criar a oportunidade para ela poder falar. Tá? Vem, Zezé.
Não, porque às vezes eu estava falando no caso do tráfico de pessoas, né, o tráfico humano, que é algo muito recorrente, porque às vezes a gente acha que o tráfico humano é só aquela mulher, né, aquele ser humano que é enviado para fora do país, para se traficar, para ser explorado sexualmente em outro local, em outro país. Mas acontece muito aqui, né, entre as regiões no Brasil, mulheres que às vezes se mudam, vão para uma outra cidade ou um outro estado. Às vezes elas sabem que vão se prostituir, mas elas não sabem que vão ser submetidas a condições subhumanas, que elas vão ser exploradas, que às vezes vão ser retirados os documentos dela, elas vão ser impedidas de falar com os familiares. Então, esse tráfico humano para exploração, para fins sexuais, né, que é muito comum. E essas mulheres muitas vezes chegam no nosso posto de saúde várias vezes, ou chegam várias vezes no serviço de urgência e emergência, né, acompanhada pelo aliciador, por outras pessoas que não deixam elas ficarem sozinhas. Então, esse aí é uma das nossas áreas que a gente, enquanto sociedade, vem debatendo muito, tentando fazer um trabalho com os profissionais de saúde para saber identificar essas vítimas e acionar, né, o Serviço de Segurança Pública. E pegando só um ganchinho aqui, que a doutora Marilyn falou, eu buscando aqui uma outra lei que é importante a gente falar. Ela falou do Código de Ética, do que é previsto no nosso Código. E existe também uma lei, que é 13.931, de 2019, que eu não sei se vocês têm ciência, mas desde essa lei, além já era notificação compulsória a questão da violência, mas essa lei ela dispõe, né, sobre a notificação dos casos de violência contra a mulher em 24 horas. Então, já coloca, qualquer profissional de saúde tem a obrigação, porque antes a gente só fazia notificação, mas a gente não comunicava a delegacia, né? Segundo essa lei, de 2019, o profissional de saúde deve comunicar em 24 horas a delegacia mais próxima. Tá? Então, esse aqui é um ponto importante que nem todos os profissionais de saúde sabem ou se sentem à vontade, infelizmente, ou realmente colocam isso em prática, né? E esse é um problema. Porque, além de a gente desobedecer, né, a gente está indo de encontro ao que é previsto em lei, tem essa questão o que gera subnotificação, né, um atendimento fragmentado em vários aspectos. Tá? Então, a fichinha do Sinan não chega para a gente da delegacia, certo? Isso aí é uma estatística do Ministério da Saúde. Não chega para a gente, não. A gente precisa de um e-mail, de um relatório, ou mesmo da cópia da ficha do Sinan, que tem tudo, tem endereço, e manda para a gente. São duas coisas diferentes, né? Notificar, preencher aquela fichinha é uma coisa, e é importante para dar visibilidade ao problema, para fins estatísticos, mas comunicar a delegacia é uma outra coisa. Ai, Juliana, eu não sou. Muitos colegas acham que o problema da violência não diz respeito à questão da saúde, como profissional de saúde, né? E a gente precisa desmistificar isso, porque violência, sim, é problema de saúde pública, a gente percebe isso na nossa rotina, no dia a dia, a gente atende muitas vítimas de violência, então é um problema nosso e a gente precisa começar a se aprimorar técnica e cientificamente, sim, para atender essas pessoas, né? Para colocar atendimento integral em prática. Nosso SUS tem lá um dos princípios, integralidade. E a integralidade só vai ser possível se eu conseguir, quanto profissional, dialogar com os outros órgãos, inclusive de segurança pública, né? Então, eu preciso saber, minimamente, questões relacionadas às leis, aos direitos, quanto cidadã e quanto profissional, né? Então, a gente precisa começar a tirar isso, porque, infelizmente, não é incomum a gente ouvir isso dos próprios colegas, tá? Médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, enfim, dos profissionais de saúde. Tá? E aí, agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês. A gente está debatendo aqui já há quase uma hora, e eu queria ouvir de vocês, se vocês gostariam de fazer alguma pergunta, colocar aqui, fazer alguma colocação, né, pessoal, ou, enfim, alguma observação. Pode vir aqui? Não, fale no microfone, porque quem está nos acompanhando. Meu nome é Daniele, sou de Fortaleza, Ceará, sou estudante de técnico de enfermagem. A minha dúvida é o seguinte: se eu for notificar
uma agressão, um abuso sexual, eu vou ser testemunha e aí vou passar por um processo, vai ser burocrático, como é que funciona? Essa é uma dúvida recorrente. Ótima pergunta. Depende da notificação, certo? Se for uma notificação do e-mail institucional do hospital, com a fichinha do Sinan, não, a gente não chama o profissional, certo? A gente pede, muitas vezes, a cópia do prontuário, se for relevante, mas a gente não costuma chamar, não. Mas se a mulher chegou a contar para o profissional, né, e deu ou a criança, se for criança ou adolescente, a criança ou adolescente contou primeiro ao profissional, aí não tem saída, a gente tem que chamar o profissional, porque criança e adolescente não pode ser ouvida em delegacia, não. Principalmente criança. De jeito nenhum a gente escuta. Exatamente. Para evitar a revitimização, existe uma lei da escuta especializada, depoimento especial, que a gente não pode... O sistema de justiça só pode escutar a criança em uma forma bem especial, numa salinha, lá na justiça, com o juiz. Ela numa salinha com a psicóloga, com uma tela, assim, com o espelho e o juiz do outro lado. Enfim, é um monte de protocolo para a criança não ser vitimizada. Aí a gente faz o quê? A gente busca dos profissionais que escutaram o relato dela para a gente fundamentar a nossa investigação. Mas, é como eu lhe disse, depende. Se você fizer tipo um relatório, ou a notificação com o ofício, com a cópia da ficha do Sinan, usualmente a gente não chama não profissional. Mas se for criança, a gente vai ter que chamar. Esse é um medo bem recorrente, né? Os profissionais, eles têm muito medo de ir para uma delegacia, e aí muitas vezes esse receio de ser chamada, de ser envolvido no processo, faz com que o profissional deixe de notificar, deixe de comunicar a delegacia. Mas lembrando, por isso que a fala da doutora Jéssica é muito importante para esclarecer alguns pontos, né? Primeiro, notificar não é ter certeza. Quando a gente usa a ficha, quando a gente preenche a ficha de notificação, às vezes a gente só suspeita, a gente não tem certeza, tá? Porque muitos colegas, às vezes, têm essa dúvida, liga para a gente, Juliana, mas eu não tenho certeza, mas eu acho. Então, eu falei, notifique. Vai ser aberto um processo de investigação depois, faça a sua parte. Então, notificação não é você ter certeza sobre a situação, e é nossa obrigação, tá? Como é nossa obrigação também nos casos de violência contra a mulher, comunicar à delegacia, porque existe lei para isso, como eu falei para vocês. Então, esse é um dos medos, doutora, que muitos colegas eles deixam, né, de dar visibilidade, acabar, eles até atendem, eles até podem fazer a notificação, preenche, mas eles não dão encaminhamento dessa vítima para os órgãos, né, de segurança. Posso defender aqui as testemunhas? Quando a gente chama uma pessoa para ser testemunha, o infrator ele vai saber e eu vou ficar em risco por conta que o infrator está sabendo. O infrator ele pode saber se ele tiver advogado constituído nos autos, e o advogado vai ter acesso a quem foi a testemunha da mulher. Isso aí. Mas se o investigado não tiver advogado, a gente não vai dizer, não, foi a enfermeira que veio lá e disse que... né? De toda forma, até agora, eu nunca vi nenhum infrator indo atrás de ameaçar ou de agredir testemunhas, certo? Eu entendo o receio, né? Principalmente se vocês, como profissionais, estiverem nos territórios. Tem todas aquelas coisas de crime organizado que deixa a gente realmente um pouco receoso. Mas, assim, é um trabalho, o trabalho da testemunha é um trabalho, em suma, assim, tranquilo. Não tem muito mistério, você vai falar só o que você sabe, só o que você ouviu. Se a gente fizer uma pergunta que você... Não vi isso, então a gente não vai colocar, certo? Não tem assim tanto... Não precisa ter tanto medo, tanto receio, certo? Muito bem. E quando a gente não denuncia, nós estamos ficando do lado do agressor. Então, a gente tem que pensar. Pode ser uma vítima que eu não quis contar, mas pode ser parente meu no futuro, né? Porque, geralmente, quem faz com uma, faz com outras. Então,
é para a gente pensar aí, né? Vale ressaltar que grupos vulneráveis, considerados vulneráveis, nós temos obrigação. A gente está falando sobre obrigação ética, obrigação legal. A gente pode responder, viu? A gente não pode deixar grupos vulneráveis, crianças, idosos, pessoas que não, né, com algum tipo de deficiência ou que não respondem por si diante daquela situação. Nós temos a obrigação e podemos responder se nós nos omitirmos, tá? Pode falar. Durante 30 anos que eu atendi violência sexual, eu fui chamada 2 vezes, tá? Mas eu fui chamada 2 vezes por questões de prova indireta, do prontuário que a gente tinha mandado, que, quando a vítima passou, ela não fez boletim de ocorrência, foi fazer boletim de ocorrência mais tarde, e aí o juiz chamou para a gente explicar essa prova indireta. Tá? Mas, assim, eu fui super tranquila, tinha toda uma assessoria do hospital do hospital o advogado foi junto comigo. Chegou lá, o juiz pediu para me explicar algumas coisas que estavam no prontuário. Como estava muito claro tudo que a gente tinha colocado, entendeu? Não tinha dúvida, porque quem questionou foi o advogado do agressor, entendeu? Como a gente colocou tudo claro, estava tudo muito bem escrito, entendeu? Registrado. Então, assim, eu expliquei o que queria dizer, o que a gente estava dizendo, o que a gente tinha notado. Era um caso que já fazia um tempo, tinha algumas coisas que eu não me lembrava mais. Passou, o cara recebeu a punição dele lá, mas, assim, a gente não tem esse medo. É uma coisa assim, é mais fácil a gente ser ameaçada pelo agressor, principalmente nesse caso, quando como é que chama? O de tráfico, entendeu? Quando a gente percebe que aquela pessoa está com um cuidado muito excessivo e a gente quer afastar um pouquinho para a gente conversar com aquela vítima, né? E a gente ser ameaçada por esse agressor, do que simplesmente por depois para testemunhar algum fato. E aí, gente, mais alguma pergunta? Tem aqui, ó. Pronto, eu me chamo Thaís, eu faço faculdade de enfermagem, sou daqui de Sobral. E, no início, foi falado que existe um tratamento para a vítima e para o agressor. A minha curiosidade é, qual o tratamento para o agressor? Ótima pergunta. Vou responder, mas deixo para minhas colegas também, quem quiser falar. Existe uma especialidade, né, enfermeira forense, que acaba adentrando mais na área de psiquiatria forense. Principalmente, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem uma colega, que é a Karen Silva, e ela é especialista em psiquiatria forense. Ela é enfermeira forense, especialista em psiquiatria forense, digamos assim. E ela atua muito com outros profissionais na parte dos agressores, no perfil de alguns criminosos, né? Essa é uma das áreas de atuação do enfermeiro forense. O enfermeiro também que trabalha no sistema penitenciário, tá? Que acaba se especializando na área de enfermagem forense para lidar com situações com os agressores dentro desses ambientes. Tá? Então, também é uma forma, né, de uma área de atuação nossa. Porque aí esse profissional, no caso, ele precisa se aprimorar bem na área de psiquiatria forense, não só dos transtornos que envolvem as questões, né, dos crimes, mas também como lidar com o manejo, né, dessas pessoas nesses ambientes que estão de extrema violência. Então, essas são algumas das áreas. O enfermeiro também que trabalha com o agressor, além de ter que desenvolver essas habilidades na área de psiquiatria, ele precisa também se desconstruir em muitos aspectos, porque a gente acha que enfermagem forense é só trabalhar com vítima, né? É mais fácil culpar o agressor, o criminoso, né? Então, assim, é uma área de atuação desses especialistas bem importante, porque a gente sabe que
no nosso país não existe uma política tão eficaz de recuperação dessas pessoas que, né, que cometem crimes, e isso acaba trazendo um retorno negativo para a própria sociedade, né? Então, acho que esse profissional, nós poderíamos colaborar muito nesse sentido. Não é minha área de atuação como enfermeira forense, né, mas isso é um pouco do que eu vejo assim, de atuação de outros colegas. Mônica. No meu estado, a gente tem um programa que, até se vocês quiserem fazer disciplina, é o Para Elas, para eles, para todos. Onde um homem, né, que comete violência, né, ele pode ser privado de liberdade, enfim, ele vai ter as várias medidas lá de acordo com as qualificadoras, a dosimetria da pena, enfim. Mas tem um programa que acolhe esses homens para reeducá-lo para inserir na sociedade. Então, a gente tem também o trabalho da educação, onde é fundamental o enfermeiro, junto com a equipe multiprofissional, né, médico, para entender se não tem nenhum distúrbio, né, o que muitas vezes não existe, na verdade, é uma questão cultural. Então, também aproveitar e dizer, né, que a gente precisa educar as nossas crianças, os homens, nossos filhos, para que eles sejam, né, não replique o que eles veem, né, da questão da agressividade, enfim, com a mulher. Mas existe esse caráter também educativo, tá? Às vezes a gente está pensando só no lado psicológico, né? Mas uma situação assim que aconteceu dentro do hospital. A gente trabalha no Hospital das Clínicas, da Unicamp, e teve um agressor que pegou uma criança. E ele deixou essa criança assim, que ela teve que chegar em pronto-socorro. Só que os vizinhos pegaram esse agressor e bateram muito. Então, chegou uma ambulância com a criança e uma ambulância com o agressor. E a gente tinha que atender os dois, entendeu? E aí a gente tem que desconstruir, porque quem chegou lá não foi um agressor, foi um paciente como qualquer outro, entendeu? Por mais que você esteja com aquela sensação, né, de ele precisa mesmo, a gente quer acabar com ele. E aí eu acho que é o papel do enfermeiro, gente, é o papel do enfermeiro. Eu vou falar uma coisa, o enfermeiro é líder, entendeu? Nessa hora, você tem que trabalhar muito com a sua equipe, entendeu? Porque gera uma comoção no hospital inteiro, não só com a equipe de enfermagem, mas com todo mundo, é pessoal de segurança que quer vir, é não sei quem, é o vizinho que está lá na porta que quer bater no cara, entendeu? E a gente está ali, e naquele momento você tem que esquecer que aquilo aconteceu, ele é uma vítima como qualquer outra, entendeu? Ele está ali para ser cuidado, não é para ser mais maltratado, não é para apanhar, não é para... Então, assim, é um papel que a gente pode... Não precisa nem pensar no lado psicológico, a gente tem que pensar no lado imediato do atendimento. Aí a gente sempre diz, essa parte ele vai acertar com a lei, não é comigo. Aqui, para mim, ele é um paciente. Eu já penso, né, a gente tem que fazer todo o atendimento de saúde, massa, mas eu também tenho ali vestígios que pode estar no corpo dele, que pode ajudar durante o processo de investigação. Então, eu já penso ali em preservar as unhas, a roupa, porque pode ter tido luta corporal ali, pode estar vários vestígios da vítima. E é isso que eu falo, que a gente colaborar, né, com o pessoal também, né, essa parte do processo investigativo. Essa é a nossa diferença, o nosso olhar. Tem alguns agressores que, depois de tentar ou consumar o feminicídio, ele tenta se matar. Então, ele vai chegar para vocês também. Vai chegar. Muitas vezes, ali com o policialzinho penal ali na porta. Sim. E foi o que aconteceu lá em Juazeiro, né? E aqui em Sobral, nós também temos a Secretaria de Administração Penitenciária, que cuida das penitenciárias, dentro delas tem a Coordenadoria de Alternativas Penais, que é aquela que cuida dos regimes que não são fechados. Isso. Aí, aqui em Sobral, nós temos, dentro dessa Coordenadoria de Alternativas Penais, um grupo reflexivo de homens agressores de mulheres. Então, eles firmaram um convênio com a Justiça e o juiz, quando vai conceder a medida protetiva, ele já coloca, obrigando o agressor a participar desses grupos reflexivos e desses atendimentos individuais.
ou pode ser tanto na medida protetiva, na decisão da medida, ou na decisão da condenação. E esses homens devem ir por obrigação judicial. É assim, de certa forma, fica meio estranho, poxa, ele é obrigado a ir, mas é uma tentativa que se tem de recuperar verdadeiramente esse agressor. Porque se ele está batendo na esposa dele, provavelmente, se ela conseguir separar dele, ele vai para a casa da mãe e ele vai fazer violência contra a mãe, contra a filha, contra uma outra esposa, vai continuando. Né? Por isso que é importante isso. Mas aqui em Sobral nós temos, já está funcionando. A gente vai ver os frutos depois disso, né? As consequências depois disso, porque é uma coisa muito nova. Perguntas? E não só com os casos de violência. Eu mesmo já atendi várias vezes pessoas privadas de liberdade, porque na unidade prisional não tem serviço de saúde. Ele vai para a gente atender. E aí? Porque ele é privado de liberdade, eu não vou atender, gente? Ele é um cidadão também. A gente tem que parar com essa máxima que foi difundida há muito tempo. Nós, profissionais de saúde, eu falo isso porque eu já chamei a atenção dos meus alunos, eu sou professora. Ah, bandido bolta, professor, eu não vou atender, não, deixa ele morrer. Nós estamos estudando para quê, gente? Não é a vida? Então, não cabe a gente julgar, não. Então, a gente tem que pensar isso. Porque até se a gente deixar falta de assistência, desassistência, vão responder processo lá no Conselho lá de Enfermagem do Ceará, que é considerado o quê? Desassistência, tá bom? Quem que ia perguntar? Professora, só pegando o gancho aí em relação às pessoas que violentam, né? Pessoas que a gente sabe que são pessoas doentes e que precisam da nossa assistência. E pegando o gancho da questão prisional, o que necessariamente, qual a atuação do enfermeiro forense no hospital de custódia? Se vocês poderiam, não sei se vocês já comentaram aqui, se poderiam dar alguns exemplos e falar um pouco dessa atuação. Bom, todo mundo sabe aqui uma pessoa que vai para um hospital de custódia. Vocês têm ciência de quando a pessoa ela é considerada inimputável e ela vai para um hospital de custódia porque, geralmente, ela comete um crime, mas ela não necessariamente ela possui algum transtorno, né, psiquiátrico que acaba a tornando inimputável. Então, ela não vai para um presídio convencional. Ela acaba indo para um hospital de custódia para se tratar, enfim. E aí entra um pouco na resposta do que eu falei há pouco sobre o enfermeiro forense que trabalha na área de psiquiatria forense, né? Então, ele tem que tem que se capacitar muito técnica e cientificamente, se aprofundar muito na área de psiquiatria forense para atuar nesses serviços, né? Porque ele não atende, porque junto com o psiquiatra, com o psicólogo, com essa equipe multi, ele vai estar acompanhando o tratamento desse paciente. Então, basicamente, é isso. Vocês queriam alguma coisa? E o perfil criminal. Inclusive, nos Estados Unidos, essa colega nossa, que é especialista em psiquiatria forense, ela trabalha com a equipe fazendo o perfil criminal, né? Ela é contratada e, junto com outra equipe, com a equipe multi, os pedófilos. Karen Silva. Horas do nosso primeiro artigo científico de enfermagem forense, né? Uma especialidade a conhecer. Tá. Então, tem que ter muita propriedade de psiquiatria forense, Geisa. Trabalhar muito. Além de todas as outras competências quanto enfermeiro, né? Da parte de clínica do paciente. Mas tem que ter muito conhecimento de psiquiatria. Só falando da parte ética, né, no Código de Ética está lá, é proibido negar assistência de enfermagem, né, a qualquer paciente em situação de urgência e emergência, e também está lá como dever do profissional prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. Tá? Então, isso, exatamente. Dever também, né, exercer a função com responsabilidade, né, lealdade. Então, assim, tá no nosso Código de Ética, que eu até recomendo que vocês tenham ele no bolso. O Corém disponibiliza um livrinho de bolso com o Código de Ética, a Lei de Exercício Profissional. É muito importante o enfermeiro conhecer a legislação da categoria para saber, né, o que ele pode, o que não pode, quais são as atividades que são atribuídas a ele. Tá? E sempre agir com imparcialidade,
né? Porque você vai estar cuidando da vítima, mas você pode cuidar também, né? Como a gente teve aqui os exemplos, você recebe o agressor e a vítima, e você vai ter que dar o mesmo tratamento para os dois, porque, acima de tudo, você é um profissional de enfermagem que está ali para executar o seu papel enquanto enfermeiro, tá? E aí você pode responder eticamente em relação a isso, né? Questão de negar assistência, você pode responder processo no Corém, e aí está sujeito a sofrer as penalidades, né? Porque algumas infrações que acontecem, elas tanto vão ser apuradas pelo Corém quanto pela Justiça Comum. Tá? A gente recebe lá no Corém muita solicitação de delegado de polícia para que a gente vá lá esclarecer alguma coisa, né? Voltando novamente à questão dos registros, gente, registrem. Às vezes o registro não precisa, você registrando direito, você não precisa nem ir na delegacia prestar nenhum esclarecimento, porque já está lá, está tudo escrito, está tudo registrado, certo? Mais alguma observação? Perguntas? Bom, gente, então vamos dar por encerrada a nossa discussão. Eu queria agradecer imensamente, né, a doutora Marilyn, doutora Jéssica, por estar compartilhando esse debate hoje, todos vocês que também colaboraram com as perguntas, doutora Maria José, doutora Mônica, tá? Espero que esse seja o início, né, de todos esses debates que nós estamos promovendo aqui durante o Congresso, que vocês tenham gostado. E amanhã nós falaremos sobre preservação de vestígios, com simulação realística, um curso que nós preparamos com muito, muito carinho para vocês e que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Tá? Vou passar a palavra para Jéssica. Jéssica não, desculpa, Geisa. Acontece, professora. Pessoal, o que é que vocês acharam da discussão? Que maravilha, né? Estava até conversando ali com o monitor, que infelizmente a gente não tem esses debates, essas discussões, esse olhar diferenciado na nossa graduação, né? E assim, é bem importante, tem muitos estudantes aqui, é bem importante vocês estarem sempre participando de eventos, né? Até mesmo para ter uma visão diferenciada do que é a enfermagem, porque às vezes na graduação a gente tem uma visão um pouco micro da enfermagem, né? Então, participando tanto dos eventos da enfermagem forense quanto de outras áreas, é muito importante que vocês tenham essa visão mais ampla, né, do que é a enfermagem. E importante também estarmos aqui com uma representante da Secretaria de Segurança, de um órgão, né, de segurança pública, porque são esses olhares diferentes que a gente consegue, e são esses debates que enriquecem, né, a nossa profissão. É importante que eles conheçam um pouco sobre nós, e nós também, em relação ao trabalho deles, e que a gente possa se aproximar, estreitar essa relação, para que a gente consiga realmente atender à necessidade, né, desse sobrevivente, dessa vítima, desse paciente. Então, obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de estar com vocês aqui. Eu acho que o debate foi bem enriquecedor, e eu espero, em outros momentos, a gente estará trazendo outros profissionais para continuar. Obrigada, vocês da mesa, tá? Doutora Juliana, doutora Marilyn, doutora Jéssica, excelentes colocações, estamos muito felizes com as falas de vocês, acredito que os demais também, tá? Mas hoje nós estamos encerrando, né, a abertura presencial do Congresso, tá? Queria repassar aqui alguns avisos para vocês. Doutora Juliana está ali com um monte de livros falando sobre preservação de vestígios. Tá bem interessante, uma temática que ela domina super bem. Inclusive, o minicurso amanhã vai falar sobre preservação de vestígios, assim também com mais cenas que nós iremos abordar aqui, tá bom? Nós temos algumas blusas também, tá? Blusas da página, blusas do nosso evento passado, caso vocês queiram também estar levando para casa essa lembrancinha, né, da enfermagem forense, da práticas. A mesinha está ali, tá bom? Tem monitores para auxiliar vocês, tá?
E no mais é isso, tá bom? Amanhã nós teremos encontro marcado às 8 horas da manhã, tá? Teremos minicurso, teremos uma mesa redonda com a doutora Mônica, doutora Maria José e doutora Merely, tá bom? E teremos também as simulações, tá? Iremos abordar 3 cenários. 1, violência com arma branca. 2, violência com arma de fogo. E 3, violência sexual, tá? Tenho certeza que vocês irão adorar, tá? Então, aguardamos todos. Uma boa noite e muito obrigada.